Uma notícia que trata de uma questão que envolve esse jogo político. É uma informação que está sendo amplamente divulgada por alguns portais. Além de Caiado, quem também foi criticado foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em uma entrevista concedida ao portal Metrópolis, o líder religioso, pastor Silas Malafaia, levantou suspeitas de que o mandatário tem sido infiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder disse desconfiar que Tarcísio atue nos bastidores para que Bolsonaro permaneça inelegível e, assim, abre espaço para que ele próprio dispute a presidência em 2026. O incômodo se dá pela suposta aproximação do governador paulista com figuras como o ministro Alexandre de Moraes e o apresentador de TV Luciano Huck. Segundo Malafaia, e aqui eu vou abrir aspas, quem é amigo do meu inimigo não é. Fecho aspas. Enquanto eu li essa notícia, algumas risadas no canto da boca saíram de Luiz Felipe Dávila. Dávila, o que é preciso considerar nessa entrevista concedida por Malafaia ao portal Metrópolis, levantando suspeitas em relação à lisura de Tarcísio Gomes de Freitas, em relação à amizade, ao companheirismo dele com Jair Bolsonaro? Bom, duas coisas. Primeiro que Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo. Como você tem o cargo de governador, você tem que conversar com todo mundo. Não tem essa história de fazer... Imagina o governador não vai conversar com ministros do Supremo. Ou não posso falar com o senhor. Não posso falar com o ministro do Supremo. Ou não posso ir a um jantar na casa, sei lá, do Luciano Huck. Isso é absurdo total. Quer dizer, o governador tem que se comportar como governador. Aliás, ele vem negociando com Lula e com o Haddad a renegociação da dívida do Estado. O que ele vai falar agora? Não, eu sou oposição, não falo com ninguém. Isso não existe. Isso é matar o governo dele em São Paulo, a não ser que Malafaia quer inviabilizar a candidatura de Tarcísio à presidência da República. Segunda coisa, que esse Supremo, que praticamente todos, exceto 2 ministros, o Mendonça e Nunes Marques, foram indicados pelo Bolsonaro, foi tudo indicado pelo governo do PT. Achar que ministro indicado pelo governo do PT vai tentar abrir brecha para dar novamente o mandato a Bolsonaro até a eleição de 26 é realmente um ato de fé, quase. Eu acho que como ele é um pastor, capaz que ele tenha isso, um ato de fé que essa turma vai amanhã recuar e dar o mandato a Bolsonaro em 2026. Então vamos jogar com a realidade. A realidade é os governadores têm que cumprir o seu papel, têm que conversar com todo mundo, inclusive para viabilizar as políticas do seu estado. E o Caiado faz igual, todo mundo faz igual. Isso faz parte do cargo quando nós, eleitores, elegemos alguém para ocupar aquele cargo. Não é para fazer isso. Então, assim, é uma atitude de alguém que quer mostrar absoluta ferrenha lealdade ao Bolsonaro e ignorar completamente a realidade da política. Mota, a teoria ou a especulação de Silas Malafaia nessa entrevista que ele concedeu a um portal de notícias. Segundo ele, Tarcísio quer manter Bolsonaro inelegível. Eu acho que o presidente Bolsonaro não precisa terceirizar a sua intuição política. Ele tem uma intuição muito boa, que até agora tem acertado muito mais do que errado. E Tarcísio foi um dos mega acertos do presidente Bolsonaro. Tarcísio é um técnico brilhante, foi aluno das melhores escolas, foi um super ministro e agora governador. Um governador que, na minha opinião, tem um desempenho espetacular em uma das áreas onde as pessoas eleitas para o executivo mais demonstram a sua covardia, o seu despreparo, a sua inexperiência, que é no combate ao crime. Tarcísio está fazendo tudo o que ele deveria fazer, tudo o que ele pode fazer, obviamente, dentro dos limites aos quais todos nós, hoje no Brasil, estamos sujeitos. Né? O fato da gente reconhecer que existe um limite e decidir ficar dentro desse limite não significa que a gente ache esse limite legítimo ou muito menos esse limite certo. O que significa é o que o Dávila disse, cada um de nós tem que entender o seu papel e as suas responsabilidades e tentar, dentro desse contexto, fazer o melhor possível. Porque é muito fácil a gente jogar as mãos para os céus, se entregar à histeria, ao ressentimento. Com isso, nós não vamos conseguir nada.
além de nos tornarmos uma peça fora do jogo. É isso. Então, eu acho que essa situação peculiar do Tarcísio, é natural que isso desperte em outros políticos brasileiros sentimentos dúbios. Por quê? A menos que o Tarcísio cometa um erro muito grosseiro, inesperado, a menos que ele se revele uma pessoa completamente diferente da qual ele se revelou ser a sua vida inteira, o Tarcísio tem um futuro brilhante pela frente e o melhor é o futuro que ele quiser. Se ele quiser continuar como governador, ele continua. Se ele quiser se eleger senador, ele se elege. Se ele quiser ser presidente, vai dar um trabalhão para os outros concorrentes. Pois é, ainda dá tempo do comentário do Cristiano Beraldo em relação a esse tema. Beraldo, o que a gente precisa trazer para refletir com o nosso público em relação a essas declarações bombásticas? É preciso prestar atenção de qual seria o objetivo de uma declaração como essa, né? Pois é, essa declaração tem dois lados. Primeiro, a gente precisa lembrar que Silas Malafaia foi o grande organizador das manifestações de Jair Bolsonaro, que reuniram centenas de milhares de pessoas nas ruas. Teve uma aqui em São Paulo, que foi muito grande, teve uma também no Rio de Janeiro, já de um tamanho menor, mas Silas Malafaia, inclusive nessas manifestações, foi quem mais falou, se colocou ali num papel de interlocução de Bolsonaro para falar aquilo que o próprio Bolsonaro não queria falar ou que não seria conveniente para ele dizer. Quando Silas Malafaia dá uma entrevista fazendo essas colocações, a mim parece que há ali algum tipo de incômodo com a postura de Tarcísio de Freitas, que sequer precisa estar diretamente relacionada a essa questão de Luciano Huck ou de quem quer que seja. Pode ser que seja apenas uma crítica que traz outras coisas por trás ali do íntimo que só eles conhecem. Mas o fato concreto, como disse o Dávila, é que um governador de estado, e também como disse o Mota, o governador de estado, ele precisa entregar resultado para a sua população. Veja a questão do túnel entre Santos e Guarujá. É inacreditável e inaceitável que não exista este túnel até hoje. E este túnel está projetado para sair no governo Tarcísio graças a uma articulação que ele fez junto ao governo federal. Por quê? Porque ali é área de Marinha. Aliás, privatização das praias, né? Não é? Tem que deixar tudo na mão da Marinha, da União, etc. Ali você não faz o túnel se não for com um entendimento muito grande com o governo federal. É exatamente isso que Tarcísio de Freitas está fazendo. Então, essas especulações, Caniato, elas só servem para a fofoca, né? Enfim, a política sempre traz dessas coisas, mas de concreto mesmo, o que a gente vê? Tarcísio de Freitas está desempenhando o seu trabalho. Não há nada que se conheça, ou pelo menos que eu conheça, que indique ali uma deslealdade, uma falta de compromisso dele com o seu padrinho político. Afinal de contas, não é segredo para ninguém. Tarcísio de Freitas se elegeu governador de São Paulo graças ao apoio imenso que teve de Jair Bolsonaro.